Buenas tardes. Primeiramente, eu quero agradecer a invitação da universidade, dos professores, e dizer da satisfação estar aqui em Santa Cruz de la Sierra, que a minha universidade tem um carinho muito especial, porque na década de 70 e 80, muitos jovens aqui de Santa Cruz foram, através de um convênio, em minha universidade, em Ponta Grossa, em Brasil, a ser pré-grado. Muitos cirurgianos dentistas, que hoje ainda estão trabalhando, engenheiros, administradores. Inclusive, aqui tem uma associação de ex-alunos bolivianos da UEPG. Então, é para nós outros uma honra e uma satisfação muito grande estar aqui participando desse evento. Quero também cumprimentar a Universidade Católica Boliviana. Parabéns para vocês, professores, para a administração, para alunos, pela qualidade, pela beleza e pela responsabilidade acadêmica que nós outros vemos nesta universidade. E cumprimentar também os egressos de 2007, isso, 19 anos, pelo trabalho. Bueno, eu vou dividir vou falar em dois momentos para vocês. Num primeiro momento, eu vou falar sobre resinas compostas em setor anterior pela técnica direta e resinas compostas em setor posterior pela técnica semidireta. E num segundo momento vamos falar sobre branqueamento dental. Não somente as técnicas, que é comum, mas principalmente por alguns mitos do clareamento dental. Muitas vezes, nós outros temos dúvida de como agir sobre clareamento dental. Então, nós outros vamos discutir alguns aspectos. Minha universidade, então, eu vivo em sul do Brasil, no estado do Paraná, a capital é Curitiba, e minha cidade é Ponta Grossa. É uma universidade estatal, onde temos um curso de odontologia com mais de 60 anos. Odontologia. Temos cursos de pré-grado, cursos de especialização, curso de maestria e curso de doutorado. E também temos em la universidade um centro de odontologia digital, desde 2019. Bueno, essa equipe de jovens brasileiros e latinos, que são alunos de maestria e doutorado, que trabalham comigo e com minha hija, que fazemos a coordenação do Centro de Odontologia Digital da universidade. Bueno, sobre as resinas compostas, as indústrias têm feito um investimento muito grande na qualidade dos materiais. Eu vou rapidamente, antes de apresentar alguns casos clínicos, falar o que temos no mercado hoje em termos de tipos de resinas compostas. Por exemplo, como podemos classificar as resinas compostas? Hoje, principalmente as indústrias estão investindo muito em termos de color. Por exemplo, o que nós temos hoje em praticamente todas as marcas comerciais são características dos materiais quanto à translucidez, quanto à opacidade, quanto
as resinas de efeito, resinas plasdente clareados, resinas bleach, enfim, uma grande variedade de resinas compostas. Nós outros também vamos então aqui rapidamente apresentar dois grandes grupos de resinas compostas, quanto ao tamanho das partículas e quanto à viscosidade. Por exemplo, quanto ao tamanho das partículas, hoje o que temos são as resinas de última geração. São as resinas nanoparticuladas e as resinas híbridas, nanohíbridas, que são resinas que, por exemplo, o mesmo fabricante tem todas as opções para você fazer uma restauração em paciente mais jovem, em paciente mais idoso, no setor anterior, no setor posterior, em dente mais branco, dente menos branco, enfim. Existe uma gama muito grande de material em todos os fabricantes. E quanto à viscosidade, nós temos as resinas principalmente de média e de baixa viscosidade. No caso de média viscosidade, são as resinas convencionais. E de baixa viscosidade são as resinas flow, que o professor acabou, inclusive, de falar, que utiliza para facilitar a cicatrização dos alvéolos para fazer a cobertura. Mira, então nós temos aqui, por exemplo, só para entender, as resinas de alta viscosidade são resinas compactáveis, que praticamente não deu resultado em odontologia. Mais ou menos há 15, 20 anos atrás, foram lançados no mercado e ficou muito pouco tempo, porque ela é uma resina muito difícil de ser trabalhada. O que temos hoje são as resinas de média viscosidade e as resinas de baixa viscosidade, resinas tipo flow. Por exemplo, algumas marcas comerciais muito interessantes que nós outros temos no mercado, que são as chamadas resinas convencionais, que representam a grande maioria das resinas do mercado. Por exemplo, algumas opções em mercado. A resina, por exemplo, de Ivoclar, que nós temos o Embris Direct e temos o Tetrixeran. São resinas muito completas. Temos também duas marcas de resinas brasileiras, muito buenas. As resinas Croma da DSP, que hoje eu vou mostrar alguns casos clínicos, um excelente acabamento, um bom resultado. Temos também a resina da FGM, resina Vitra, mais recentemente resina Elora. Temos também as resinas da Dentsply, são as resinas Spectra, Smart, New Spectra, enfim. Temos uma quantidade muito grande de marcas comerciais, resinas de Lavoco, resinas de la Cuser, resinas de la Coltene, enfim, várias marcas comerciais, Tukuyama, resinas de la GC, Ultradente, 3M, enfim. Temos uma grande gama de materiais de resina composta. O que necessitamos é conhecer a limitação e, principalmente, os protocolos que nós vamos trabalhar para ter um bom resultado. E aqui temos também um outro grupo de resina, que são as resinas fluidas. Essas resinas fluidas são resinas com menor quantidade de carga. E nós outros temos, tanto nas resinas convencionais, como nas resinas fluidas, as resinas normais e também o que nós vamos falar, as resinas Bookfill, que são resinas novas, mais ou menos 8, 10 anos no mercado, que apresentam uma característica muito interessante. São materiais que nós outros podemos trabalhar com uma polimerização de 3, 4, às vezes até 5 milímetros de espessura, desde que tenhamos, claro, um bom fotoativador. Aqui nós temos, então, um esquema que mostra uma resina convencional
no máximo, nós podemos fazer uma fotoativação com 2 milímetros de espessura. Já uma resina Bookfill, podemos trabalhar 3, 4, no máximo 5 milímetros. Mira, temos que ter uma ponta fotoativadora que tem alta densidade de potência e largo espectro de fotoativação. Outra questão, então aqui temos o que houve nessas resinas que é possível essa fotoativação mais espessa, muitas vezes um único incremento numa cavidade, por exemplo, em dente posterior. Aumentou da translucidez e também usou fotoiniciadores alternativos. Então aqui nós temos algumas marcas comerciais de resinas Bookfill de média viscosidade. Resina da Filtech, da 3M, resina da Ivoclar, o Tetric, resina da FGM. E o que nós temos também agora? As resinas Bookfill, também de baixa viscosidade. Filtech e Bookfill. Então, são resinas muito interessantes para associada com as resinas de média viscosidade. Algumas marcas comerciais. E o que temos também de relativamente novo em la odontologia sobre as resinas? As resinas chamadas unicolor. É um material muito interessante. É um material que você pode fazer uma restauração sem se preocupar com a cor do dente. Ela copia a cor do dente. Principalmente, por exemplo, numa classe 5 ou em dente posterior. É uma resina muito interessante que a gente tem essa opção. São as chamadas resinas camaleão. Então, nós já temos algumas marcas. Mira, olha esse esquema. Antes da fotoativação na linha superior, a resina aplicada em diferentes colorações de dente. E após a fotoativação, praticamente copia a cor do substrato. É um material muito interessante para um trabalho mais um pouco simplificado. Mira, alguns cuidados. Por exemplo, quando nós outros vamos fazer uma cavidade classe 4, nós não podemos trabalhar solamente com uma resina unicolor, porque ela copia o fundo da cavidade. E numa cavidade classe 4, o fundo é escuro. Então, a resina ficaria mais escura. Temos que primeiro colocar uma capa palatina, mais ou menos da cor da estrutura, e aí a ser a capa vestibular com a resina unicolor. Mas é uma opção muito interessante que temos no mercado. Algumas marcas comerciais, a Omnichroma da Tucuyana, a Vitra Unique da FGM, a Admira Fusion X da Voco e algumas outras marcas comerciais que tem no mercado. Ou seja, as resinas compostas são materiais muito interessantes que nos dão grande possibilidade de trabalhos clínicos. Outro fator muito importante nas restaurações diretas com resinas compostas são os sistemas adesivos. O que temos hoje no mercado sobre sistemas adesivos? Temos os sistemas adesivos convencionais e, mais recentemente, os sistemas adesivos chamados universais. Esses sistemas adesivos universais, que tem na sua composição a molécula do 10-MDP, ele permite tanto restaurações diretas, com ou sem gravado ácido, e também a cimentação de restaurações indiretas, de cerâmica e de resina, por exemplo. Eu sempre tenho usado agora como restaurações diretas com resinas compostas ou restaurações indiretas para cimentação, os sistemas adesivos universais. E é muito importante
que quando você vai fazer uma restauração, por exemplo, em setor anterior, que predomina esmalte, classe 3, classe 4, que tem mais esmalte na estrutura, eu sou favorável ao gravado ácido no esmalte. Em dente posterior, que é onde a dentina predomina em quantidade, no meu protocolo eu aço gravado aço no esmalte e não gravado aço em dentina. Aí usando um adesivo universal. E aqui nós temos então, como que acontece essa ação do adesivo universal na estrutura dental. Ele tem um monômero funcional responsável de proporcionar adesão química ao substrato dental. Esta adesão se obtém com a formação de nanoplacas. Mira, os adesivos têm na sua composição a molécula do 10-MDP, que se acopla, se une com o cálcio da dentina, formando uma adesão. Quais os produtos que temos no mercado? Algumas marcas comerciais, la 3M, la DSP, la FGM, la Dentsply, da Curaray, da Ivoclar, enfim, todas as grandes indústrias têm à sua disposição hoje os adesivos universais. E agora, há mais ou menos 2 anos, tem um novo adesivo no mercado. São os adesivos universais com silano. Qual é a ideia desse adesivo? Não necessitar aplicação do silano quando da cimentação de peças cerâmicas. Nós outros estamos fazendo investigação. Ainda não orientamos a não utilização do silano. Independente de usar um adesivo universal com silano ou sem silano, nós outros estamos recomendando a continuidade da utilização do silano prévio. No futuro, com mais estudos, podemos eliminar. Porém, esses são os materiais que temos no mercado. Bueno, eu vou mostrar alguns casos clínicos de restaurações diretas no setor anterior e restauração semidireta em resina em setor posterior. Então, mira, primeiro caso clínico. O paciente chegou em la universidade com uma situação clínica. O paciente tinha uma senhora com mais de 70 anos. Dente escuro, com ouro. Então, neste caso, qual é o protocolo que nós outros trabalhamos? Primeiramente, a remoção daquela restauração de ouro. Hacemos um blanqueamento dental, que mais tarde eu vou explicar com mais detalhe. Um blanqueamento dental para depois fazer a restauração. Então, temos aqui o blanqueamento interno, que nós outros fazemos de dente nessas condições, sendo uma associação na consulta, aplicando um peróxido de carbamida de alta concentração ou um peróxido de hidrogênio, já vamos falar um pouco mais na segunda parte, e fazemos um curativo com um produto especial para auxiliar no blanqueamento. Então aqui nós temos, inicialmente na consulta, remoção, esvaziamento da câmara, proteção cervical, gravado ácido interno, aplicação de um peróxido de hidrogênio em vestibular, na palatina e dentro da cavidade por um tempo. Repetimos isso 3 vezes na mesma sessão e aí depois aplicamos um curativo de demora para fazer o clareamento caseiro.
Esse é um produto que a gente usa, que é um perborato que fazemos curativo de demora. E após 3 sessões, 3 semanas no clareamento, conseguimos um resultado bastante interessante. Após este branqueamento, nós vamos fazer uma restauração, uma carilha com resina composta. E neste caso, uma sugestão é, após a preparação, aplicar uma camada de um opacificador para depois colocar a dentina e o esmalte dental. Então, mira, a preparação, escolha da color da restauração, da dentina de esmalte, uma preparação criando espaço para dentina e esmalte de resina, mira a saturação da dentina. Então, neste caso, o protocolo que nós outros trabalhamos é gravado ácido, mira, durante 15, 20 segundos a dentina exposta, aplicação de um sistema adesivo, fotoativação e aplicação de um opacificador. Muito importante. Dente escurecido, que você vai fazer um laminado em resina, sempre antes de aplicar a capa de dentina, um opacificador e fotoativa. Aí vocês aplicam uma camada de dentina, cervical, médio e incisal, e depois uma capa de esmalte dental. Então, aplicam na capa de opacificador, fotoativa esse opacificador, e aí colocamos uma capa de dentina, sempre, neste caso, como iríamos fazer uma restauração A1 ou A2, colocamos na cervical uma dentina DA2, e no terço médio e no terço incisal, uma dentina DA1. E depois colocamos uma única capa completa do esmalte EA1. Aí fazemos a fotoativação, né? Complementar, o acabado e o polido, e teremos aqui um resultado muito interessante. Mira, 2 facetas de resinas compostas direta, numa situação clínica que o paciente tinha essas condições, após um branqueamento dental, em consulta e caseira, nós chegamos numa conclusão bastante favorável. Solamente com resina composta pelo um protocolo convencional. Uma outra situação, um paciente que necessitava tinha uma fratura no dente 12. Neste caso, uma sugestão. Vamos fazer um modelo de trabalho, fazer um encerado no modelo, criar um guia em silicona para fazer uma restauração. Torna-se o trabalho muito mais simples e mais seguro. Por exemplo, aqui temos o caso clínico, onde foi feito na impressão ou escaneamento, feito um enceramento em modelo, confeccionado um guia, onde nós vamos agora, usando esse guia, fazer primeiro uma concha palatina. Esse podemos falar que é uma técnica incremental. Então, classe 4, fratura, sempre nós outros iniciamos pela concha palatina, para depois reconstruir a dentina, depois o esmalte dental. Paciente com diastemas, paciente com fratura, paciente com cavidades classe 4. Mira, e aí o que nós vamos fazer? Vamos proteger o dente vizinho, a ser um gravado ácido em toda a cavidade vestibular e palatina também interna, aplicar um sistema adesivo, jato de ar, fotoativação do sistema adesivo, e aí
Mira, colocamos na concha palatina, colocamos nesta muralha, nesta silicona, uma resina clear, uma resina transparente, uma resina acromática ou uma resina de esmalte. Eu prefiro sempre colocar nessa região uma resina cromática. Coloco, mas é importante colocar na concha e aí nós vamos fotoativar esta resina e nós temos essa situação clínica. Muito mais simples, mais seguro, mais tranquilo. Aí nós outros vamos colocar a resina de dentina, resina com mais opacidade, substituindo a dentina, já fazendo anatomia dos lóbulos. Fotoativamos também. E aí vamos colocar a última capa, a resina de esmalte. E aí vamos fazer o acabado e o polido, e aqui temos o nosso resultado da restauração. Mira, é um protocolo simples e um protocolo seguro. Mira, o caso final, o caso como era e o caso como ficou. Então, uma capa palatina de uma resina acromática, uma capa intermediária de uma resina de dentina e uma capa vestibular da resina de esmalte, ok? Outra situação, olha, mira o caso como era e o caso como ficou. Como era e como ficou. Aqui um outro caso, onde o paciente tinha uma opalescência muito acentuada na região incisal. Por exemplo, paciente jovem que tem uma opalescência muito acentuada na região incisal, aquele aspecto mais blue, mais azulado. Minha sugestão, a capa palatina já colocaram na resina opalescente. Então, quando o paciente tem uma incisal muito opalescente, paciente jovem, opalescência muito caracterizado, nós outros já podemos iniciar na face palatina com uma resina específica para opalescência, que é uma resina que alguns fabricantes chamam Opal, outra OPL, enfim, é uma resina que já tem um aspecto de opalescência. Então, mira a situação clínica inicial, remoção da restauração antiga para substituição, e aqui nós outros já trabalhamos, mira, a resina opal. Observe que ela tem uma característica um pouco mais na cor azul, blue. E aí fazemos na palatina já a aplicação desta resina opal. E aí, o mesmo procedimento, a dentina com resina opaca, o esmalte e depois uma resina de acabamento. Cada fabricante tem um protocolo do seu material. Esse é o protocolo da Ivoclar do sistema Empress Direct. Mas todos os fabricantes têm essa resina opal. Mira, essa concha com resina opal. Depois aplicamos a dentina, o esmalte e o acabamento com uma resina de efeito Trans 30. Aqui nós temos o resultado bastante interessante. Mira o resultado final, onde temos uma resina muito parecida, muito similar ao dente vizinho. Então, quando nós outros trabalhamos com um paciente com a borda incisal muito opalescente, a concha palatina, aquela primeira capa, minha sugestão, resina opal, resina opalescente. E aí está o resultado final da restauração. Ok? Caso como era e o caso como ficou. Bueno, aqui temos um outro caso que nós fizemos com a resina DSP Croma
da DSP, é uma resina brasileira, é uma resina que temos trabalhado muito com investigação, com a pesquisa, que vocês têm à disposição dos tedes aqui em Santa Cruz, na Bolívia. É uma resina que tem os resultados clínicos muito interessantes também, certo? Paciente nessas condições, onde vamos fazer uma reanatomização do setor anterior do paciente. Mira, situação clínica, remoção das restaurações, hacemos daí, primeiramente, um planejamento, encerramento no modelo, o guia de restauração, e aí vamos fazer o gravado ácido, e aí vamos aplicar o guia, aplicando o sistema adesivo, sempre usamos adesivos universal, e aí teremos fotoativação, e aí iniciamos colocando uma resina acromática, uma resina transparente. E mira, nesta situação, então hacemos todas as incisais palatina com a resina clear, acromática. E aí reconstruímos as proximales com resinas de esmalte. Então, primeiro a concha palatina com resina acromática, resina clear, transparente. Hacemos as cristas mesial e distal com resina de esmalte. Aí, já reconstruímos a dentina, mira, com as resinas de dentina. E aí, depois, vamos trabalhar com esmalte dental. E fazemos daí o acabamento final de la restauração, ok? Acabamento final de esmalte. E aí vamos trabalhar com acabamento e polido, dando toda a anatomia vestibular, incisal, com pontas multilaminadas, pontas siliconizadas, devolvendo a anatomia de todos os dentes. É muito importante que neste momento você trabalhe com as áreas de espelho, as áreas de sombra, as áreas de absorção nas restaurações. E aqui nós temos o resultado, e com o primeiro acabamento, e depois vamos fazer o polimento com pastas, pontas de polimento, acabamento e polimento, e o disco de polimento final. E aqui temos o resultado final. Temos o caso final, a situação clínica inicial e a situação clínica final. Bueno, aqui um caso muito interessante. Esta paciente, uma jovem, acredito eu, de mais ou menos 25 anos de idade, tinha uma sorrisa, ela nos procurou em la universidade, que não estava satisfeito com a estética. Mira, ela tem uma sorrisa totalmente não harmônica com o rosto. Por que é um sorriso harmônico? Um sorriso harmônico é quando a incisal de los dentes anteriores, canino, laterais e central, acompanham a linha, a inclinação do lábio inferior. Isso é harmonia. Neste caso, o paciente está inverso. Lá sorriso, os dentes, é totalmente contrário à curvatura do lábio superior. Mas o problema dela não era somente o setor anterior. Ela tinha também problema no setor posterior. E nós, então, fizemos em la universidade um tratamento interessante. No setor posterior, fizemos uma prótese fixa, ela não optou pela implantodôncia, que seria o ideal. Fizemos uma prótese fixa no lado direito e fizemos com zircônia, eu vou mostrar, e fizemos do lado esquerdo 3 tabletopes com resina fresada. E no setor anterior, trabalhamos com as resinas diretas. Então, mira, aqui nós temos um planejamento virtual, né? Fizemos o escaneamento desta paciente,
fizemos um planejamento virtual para ser não somente o sorriso, o setor anterior, como também o setor posterior. Uma vista anterior, e mira como vai dar um outro aspecto a esta paciente. Como era o caso, ela tinha ausência de um pré-molar no dente 15. Então, neste caso, no 14, no 15 e 16, fizemos uma zircônia, e no lado esquerdo fizemos tape top com resina fresada. E no setor anterior, resina direta. Mira, aqui temos uma situação clínica inicial, a situação clínica após o planejamento, no modelo que é feito o desenho virtual, né? E aqui nós temos, então, no setor direito, fizemos uma fixa de zircônia, e no setor esquerdo fizemos os tabletops com resinas fresadas. Aqui está no lado direito, fizemos um preparo tipo onlay e fizemos a cimentação de uma prótese fixa de zircônia. Neste caso, usamos um cimento autoadesivo. Esse cimento da Ivoclar Multilink Speed é um cimento autoadesivo muito interessante para a cimentação de zircônia. Só uma atenção. Quando você vai fazer cimentação de zircônia, você não pode fazer glabado ácido fluorídrico na zircônia. A zircônia, ela tem que sofrer um jateamento e aplicação de um silano. E um silano especial, um silano com 10 MDP. E usar preferencialmente um cimento autoadesivo. Neste caso, utilizamos o cimento Multilink da Ivoclar. Então, do lado direito, tivemos essa situação clínica, e no lado esquerdo, fizemos uma preparação oclusal, aumentamos 1 milímetro, 1,2 em termos da dimensão vertical, dos dois lados, é claro, com uma resina fresada, uma resina da FGM ou da resina Brava. E aqui tivemos, então, a preparação, a cimentação, e aqui está os 4 dentes feitos na ocluval. E no setor anterior, nós outros trabalhamos com a técnica da resina direta. Mesmo protocolo. Mesmo protocolo. Criamos um guia para hacer as restaurações. Aí fizemos o gravado ácido, ok? Aplicação dele sistema adesivo, fotoativação, sistema adesivo universal. Aí colocamos essa resina DSP, a resina croma, colocamos uma cor clear nas incisais, dos 4 dentes, mira. Fizemos a fotoativação e colocamos, antes de colocar a dentina, reforçamos essa incisão com a resina Flow. Muito interessante isso. Faça a placa palatina, uma resina cromática, uma resina de esmalte, ou, quando necessário, na resina opalescente. E antes de vocês colocar a dentina, um pequeno reforço com a resina Flow. Fotoativa, e aí nós vamos agora aplicar a resina de dentina, dando anatomia dos lóbulos. E aqui nós temos, na sequência, completando com a resina de esmalte. E aí nós vamos fazer o acabamento, o polido, determinando a área de espelho, área de deflexão, área de reflexão, área de sombra, e fazendo o acabamento e polimento das restaurações. Mira, onde nós vamos usar pontas multilaminadas, pontas diamantadas finas, para dar a textura e anatomia final. E depois, o acabamento e polimento com pastas de polimentos, usando aqui as pastas da DSP. E o resultado desse caso, mira, ficou um caso bastante... Olha, resultado final.
Olha a situação clínica, mira no caso final, resultado, 30 dias após, e aqui o caso como era e o caso como ficou. Veja como muda o que é um trabalho harmônico. O sorriso harmônico, ele transforma a pessoa, deixa a pessoa com um ar mais feliz, mais satisfeito. O caso final. Bueno, em resina composta, claro, eu posso fazer as resinas compostas pela técnica direta. E quando eu trabalho pela técnica direta, eu prefiro trabalhar com a técnica incremental. Mas eu vou mostrar um caso agora clínico pela técnica em dente posterior e em dente mais destruído, pela técnica semidireta. É uma técnica interessante, que você não precisa envolver laboratório. Você pode usá-lo na resina convencional, reconstruindo a restauração e modelo de trabalho. Neste caso, eu fiz um escaneamento e fiz uma impressão em 3D. Mas poderia ser, por exemplo, uma moldagem e um modelo troquelado, sem nenhum problema. Então, você vai fazer lá a preparação, vai fazer ou um escaneamento ou uma impressão, vai o modelo de trabalho e vai construir a sua restauração em resina composta no modelo de trabalho e vai fazer a cimentação. É uma técnica muito tranquila, segura e com um resultado clínico excelente. Veja este caso clínico aqui. Então, vamos mostrar uma técnica semidireta. Quando nós realizamos, restauração é realizada em resina composta fora da boca, principalmente em cavidades amplas, dentes destruídos, promove melhor adaptação marginal, pontos de contatos corretos, melhor anatomia, menor custo, e você pode, inclusive, se você quiser melhorar a polimerização, colocar no micro-ondas em água, banho-maria durante 5 minutos para fazer antes da cimentação. Então, mira, aqui nós temos um paciente, né, 40 anos, esteve na clínica da universidade. Ele, na verdade, falou para nós outros: eu estou com o dente quebrado, eu quero reconstruir. E aí fizemos uma avaliação, tinha uma endodôncia com 5 anos, em boas condições. Veja a situação clínica desse dente. Uma restauração direta aqui é complicado. A resina direta, para você fazer uma reconstrução muito grande, o material ele tem uma certa limitação e o protocolo é um pouco mais difícil. Então, o que você pode fazer numa situação dessa? Ou fazer primeiro, preparar, remover a lesão, ajustar as paredes, faz uma impressão e um modelo, ou faz um escaneamento e uma impressão do modelo, ok? Aqui nós temos, então, lá a preparação. Neste caso, nós fizemos um escaneamento, mas não necessita, poderia ser uma impressão com uma silicona, por exemplo. Nós imprimimos o modelo de trabalho, mas não necessariamente teria que ser um modelo de trabalho impresso, podia ser um modelo em gesso. E aí, o que nós fazemos nessa situação? Nós vamos fazer no modelo, nós vamos preparar uma restauração fora da boca. Colocamos uma camada bem fina de uma cera, bem fininha para isolar, e aí iniciamos colocando uma resina de dentina mais opaca, uma camada no fundo da cavidade, fotoativamos, e aí vamos começar a reconstruir a dentina pela técnica incremental, fazendo as cúspides, mesial, distal, vestibular, lingual,
uma a uma, e vamos polimerizando 10 segundos, reconstruindo a dentina, passo a passo, uma restauração que você faça em 10 minutos, está completa. Primeiro, então, a dentina, criando todos a anatomia da dentina, fotoativando pela técnica incremental, e aí nós temos a dentina pronta. Mira, agora vamos fazer o quê? Com uma capa de esmalte, terminar a anatomia de esmalte, proximal e vestibular. Também eu faço pela técnica incremental, fazendo as cúspide mesial, distal, vestibular, lingual e a crista proximal. E vamos fazendo uma fotoativação de 10 segundos por capa, até concluirmos toda a restauração. Feito isso, olha aí, vamos inserindo, fazendo a restauração, até completar toda a nossa restauração de esmalte. Aqui tem o resultado, uma vista lingual e uma vista vestibular. Feito isso, vamos fazer um acabamento e polimento no modelo, usando o protocolo, que tem N protocolos no mercado, com pasta, com ponta de siliconizada, ponta diamantada, esses discos, tem várias opções de polimento. Feito isso daí, nós temos a restauração pronta, em modelo de trabalho. Aí nós outros vamos fazer lá cimentação na cavidade oral, na boca do paciente, o aspecto final. E aí nós temos, como fazemos a cimentação? Um jateamento de óxido de alumínio interno na peça, não hacemos glabado ácido, não hacemos glabado com ácido fluorídrico, podemos fazer com ácido fosfórico para uma limpeza, mas nunca aplicar nem na zircônia, nem em resina, ácido fluorídrico durante a cimentação. Ácido fluorídrico nós usamos somente nas cerâmicas ácido sensível, tipo feldspática, leucita e disilicato de lítio. Nesse caso, um jateamento. E aqui nós temos, então, um ácido fosfórico para limpeza e aplicação de um silano. Que silano? Um silano que tenha 10 MDP. Nós temos aí, por exemplo, o silano da Ivoclar, o silano da Care, o silano da Curaray, são silanos com MDP, são silanos especiais, tanto para resina como para zircônia, ok? Limpou, ok? Aí, ó, esse silano é o silano padrão ouro para cimentação de zircônia e para cimentação de resina e resina híbrida. Feito isso, e o sistema adesivo é aplicado na hora da cimentação. Jato de ar, no dente nós vamos fazer um gravado ácido, durante 20 a 30 segundos, ácido fosfórico, lavamos e secamos, aplicamos o sistema adesivo, não fazemos a fotoativação, e aí colocamos um cimento dual, e aí levamos a peça em posição, e aqui está feita a cimentação. Ou seja, o caso como era e o caso como ficou. Então, se em cavidades muito amplas em dente posterior e muito destruídas, um protocolo mais seguro é você de reconstruir essa restauração com resina composta no modelo de trabalho. Pode ser um modelo em gesso, troquelado, ou pode ser um modelo numa impressão em resina 3D. Você vai ter melhor ponto de contato, melhor escultura e melhor controle. Bueno, agora eu vou falar para vocês sobre um outro assunto que é o branqueamento dental. Pode cambiar, por favor? Ok? Ok? Branqueamento dental? Ok? Bueno,
Enquanto ele está colocando, eu vou mostrar primeiro, falar um pouco de materiais, de protocolo, e aí nós vamos discutir no final alguns mitos sobre branqueamento dental, ok? Então vamos lá. Ok. Posso passar? É a parte 2. Isso. Só colocar. Isso. Colocar na tela cheia, por favor. Um momento, deixa eu ver lá. Mira, pode, por favor, pode voltar, eu acho que no formato anterior ele fica mais natural. Sem eu estar aqui na tela, eu acho que fica melhor. Por favor. Eu acho que aí ele está deformando um pouco. Ele acaba mexendo na forma de los dientes. Eliminar a Joe aqui, é possível? Trazer assim é mais. Ok? Pode ser assim? Eu acho que fica melhor, por favor. Mira, vamos falar um pouco de evidências e prática clínica do clareamento dental. Mira, existe em todo o mundo, Bolívia, Brasil, Estados Unidos, Europa, uma procura muito grande para branqueamento dental, né? Na verdade, as pessoas querem ter os dentes mais brancos, não é isso? Querem ficar mais bonito. Mira esses dados aqui, ó. Então, mostrar os dentes significa muito para as pessoas. As pessoas, inclusive, editam fotos para publicar em la rede social com dentes mais brancos. Mira esse dado aqui. Insatisfação com a cor dos dentes.
Nigéria, 63% da população estão insatisfeitos com o color dos seus dedos. Que bueno para a odontologia, né? Que bueno, né? Arábia, China, Brasil, possivelmente Bolívia, a mesma situação. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, quais são os produtos, rapidamente só fazendo uma pequena recapitulação de los materiais, que não sempre são os mesmos. Ou seja, mira, isso, mas tranquilo assim, por favor. Nós trabalhamos com peróxido de hidrogênio e com peróxido de carbamida. Na realidade, é o peróxido de hidrogênio. Que quando vocês usam um peróxido de carbamida, ele vai se decompor em 1/3 do peróxido de hidrogênio. Então, o que é o peróxido de hidrogênio? É um líquido incoloro, altamente oxidante e instável, né? Quando nós outros trabalhamos com alta concentração e média concentração, nós trabalhamos com o peróxido de hidrogênio em la consulta. Eu vou mostrar os protocolos e os materiais depois. Quando trabalhamos em baixa concentração, podemos trabalhar em clareamento caseiro. Então, se por exemplo, como funciona? Quando nós aplicamos o produto, ele forma radicais livres, né? Que através do seu baixo peso molecular, ele penetra em la dentina, interagindo com as moléculas orgânicas de la dentina. No passado, nós outros imaginávamos que o que promovia o branqueamento era o esmalte. Não, é a dentina. O peróxido, ele penetra pelo baixo peso molecular na estrutura de esmalte, chegando até a dentina. Bem, então, nós temos situações clínicas do clareamento dental, né? Quando nós trabalhamos, então, por exemplo, aqui nós temos os peróxidos para consulta, que é os dois primeiros, que nós temos aqui o DSP White, certo? E o DSP White com cálcio, são produtos para clareamento em la consulta, onde os primeiros, vocês vão ver o protocolo depois, nós aplicamos a cada 15 minutos, substituindo 2 a 3 vezes numa consulta, e o peróxido DSP com cálcio, que é o segundo do meio, nós outros aplicamos uma única capa, 45 minutos. E o terceiro é a 7,5% para peróxido de hidrogênio, clareamento caseiro, né? Mira, e aqui nós temos o peróxido de hidrogênio, então, baixa concentração para clareamento caseiro, onde nós temos aí, né, usando aquelas placas que todos nós outros conhecemos, certo? E, quando trabalhamos na consulta, trabalhamos com peróxido de hidrogênio em alta concentração. Podemos usar produto que nós temos que cambiar a cada 15 minutos, ou produto que nós aplicamos durante 40 a 45 minutos sem necessidade de cambiar, que é o que eu mais prefiro trabalhar, ok? Aqui nós temos, então, nós temos aqui o peróxido de hidrogênio, que era feito, você mistura um frasco que tem o espessante, né? E o peróxido de hidrogênio. Como que funciona? 1 gota de espessante para 3 gotas de peróxido de hidrogênio. E aí você vai manipular, mantendo essa mistura homogênea, e normalmente você usa, para fazer uma arcada, você usa 12 gotas de peróxido de hidrogênio para 4 de espessante. Se for uma arcada menor, faz superior e inferior. Nesse caso, este produto, nós temos que, esse produto, que é o formato de espessante e hidrogênio separado, nós temos que fazer 3 aplicações
de 10 a 15 minutos. Aplica, aguarda 10 a 15 minutos, remove e reaplica, ok? Olha aqui. Já esse outro produto é um produto que a gente não necessita substituir. Você aplica ele e ele mistura ele. Mira, são 2 seringas que você acopla essas seringas, as 2 seringas, mistura com 10 movimentos de cada lado, fazendo na mistura, e você aplica durante 40 a 45 minutos. É um protocolo mais tranquilo, menos estressante para os ustedes e para o paciente. Aplica ele e você vai só controlando. Quando tem bolha, manipular com uma plástico ou com uma madeira para diminuir a bolha. Com 40, 45 minutos você vai trabalhar. Mira. E nós temos também peróxido de hidrogênio de baixa concentração para caseiro também. Carbamida que nós temos, alta concentração para consulta, muito pouco utilizado, e o baixa concentração para caseiro, que vai de 10% a 22%. Por exemplo, um peróxido de carbamida a 12%, ele equivale a um peróxido de hidrogênio a 4%. Um peróxido de carbamida a 10% equivale a um peróxido de hidrogênio a 3,6%. Ou seja, praticamente 1/3. Ok? 1/3. O peróxido de carbamida, quando decomposto, ele tem mais ou menos 1/3 da ação do peróxido de hidrogênio. Ok? Olha aí. Então, aqui nós temos uma tabela de peróxido de hidrogênio de baixa de 4% a 15%, clareamento caseiro em dentes vitais, 20% a 40%, clareamento de consultório, dentes vitais e dentes desvitalizados, e o carbamida, 10% a 20%, clareamento caseiro, e 30% a 45%, clareamento em la consulta. Certo? Bom, como nós fazemos as técnicas? Nós outros temos 3 tipos de técnica. Clareamento só caseiro, clareamento la consulta e o clareamento associado. Eu, João Carlos, prefiro sempre o clareamento associado. Por quê? O paciente chega na primeira consulta, eu faço um clareamento na consulta, um peróxido de hidrogênio. Entrego para ele na placa. Ele vai usar 1, 2 semanas. Retornando à consulta a cada 5, 6 dias. No final de 15 dias, ele já fez 1 de caseiro e 2 semanas de consulta. Eu faço uma avaliação. Se necessário, eu faço mais 1 de consulta. Por exemplo, mais ou menos 1 semana de clareamento caseiro, mira, 1 semana de branqueamento caseiro é mais ou menos a ação de uma aplicação de la consulta. Eu vou repetir. Quanto tempo, João Carlos, eu preciso aplicar o branqueamento para ter um bom resultado? Em média, 3 aplicações se for a consulta, ou 3 semanas se for caseiro. Mas alguns casos, com 2 eu consigo, ou alguns casos eu chego a 4. João Carlos, já fiz 4 aplicações na consulta, ou já fiz 4 semanas caseira, e não consegui o resultado. Não vai conseguir mais. O limite é 4 semanas, em média. Bom, como faço? Opa, mira, olá. Acá. Como faço? Então, como que eu faço? Se o paciente aceita ter um branqueamento em casa, nem todo paciente quer.
Eu faço na primeira e na consulta, 2 semanas caseiro, e se necessário, uma segunda e na consulta. Ok? Ou, se ele quer fazer só na consulta, 3 na consulta, se necessário, a 4ª na consulta. Então, aqui, outro ponto. Esse trabalho foi o primeiro trabalho de branqueamento dental, que eles chamavam Night Guard. Nos outros, até alguns anos atrás, quando fazíamos branqueamento caseiro, nós outros falávamos para os pacientes, utilize a noite toda. Não devemos utilizar a noite toda. Por quê? Porque à noite diminui o fluxo salivar e automaticamente diminui a ação do produto. Então, hoje nós fazemos, por exemplo, se eu usar, já vou mostrar para vocês, se eu usar um peróxido de carbamida para clareamento caseiro, eu uso, conforme a concentração, de 2 a 4 horas. Se ele for 16 a 22%, é 2 horas na moldeira. Se ele for 10 a 12%, é 3 a 4 horas na moldeira. Se eu usar um peróxido de hidrogênio a 6, 7% em casa, eu uso 1 a 2 horas. No máximo, peróxido de carbamida, 4 horas em casa, e o peróxido de hidrogênio, 1,5 a 2 horas. Então, vamos mostrar para os dedos. Tá. Então, confecção da placa, né? E aqui nós temos alguns casos clínicos. Primeiro, uma situação clínica. Primeiro, vou mostrar alguns dos casos caseiros, certo? Situação clínica inicial, sempre na primeira sessão, uma boa profiláxia, registra a color, importantíssimo, registrar a color, para que no final do tratamento, você faça o registro para mostrar para o paciente. Porque vai tendo um branqueamento natural e o paciente acaba não observando o resultado. Então, esse registro, o celular mesmo, faça um registro inicial e depois um registro final. Mira, aí feito o registro da color, né? É confeccionada a moldeira. João Carlos, eu preciso fazer o recorte acompanhando a cervical dos dentes? Não. Vai ficar, inclusive, mais incômodo para o paciente. Você pode deixar o recorte 2 milímetros acima da cervical, sem fazer o recorte, ok? Importante, vocês orientar o paciente, que não é quantidade de produto. Muito importante, é uma gota na vestibular de cada dente. Não adianta o paciente, eu quero clarear mais rápido e gastar o produto. É uma gota em cada vestibular de cada dente na moldeira. Mira, mostrar ao paciente. Colocar. Então, vamos lá. Se for um peróxido de carbamida de 10 a 12%, ele pode usar por dia 3 a 4 horas. Se for um peróxido de carbamida 16 a 22%, 2 horas. Se for um peróxido de hidrogênio 5, 6% em caseiro, 1 a 2 horas por dia. Ok? E não dormir a noite toda com a moldeira. Remoção do excesso. Olha o resultado. De A1 conseguiu B1. Mira, se o paciente tem o tom mais amarelado, A1, A2, A3, A3,5, este é o ideal. Dente com a tonalidade mais gris, mais cinza, clareamento normalmente pouco eficiente. Quando o dente é amarelo, boa opção. Prognóstico bastante favorável. Mira,
Olha, outro caso. Aqui nós usamos o produto da DSP, que é a 22%. É um produto de clareamento em caseiro, certo? Que é o da DSP, o personal. 2 horas por dia. Não mais. Veja esse resultado que nós tivemos em 21 dias. Olha, inicial a 13,5, 7 dias ele veio a 12, 14 dias o B2 e 22 dias o B1. Mira, 21 dias saímos do A3,5 para o B1, porque o amarelo é favorável. Aí foi usado o produto DSP, o personal, durante a 22%, 2 horas por dia, ok? Aqui temos mais um caso, olha, situação clínica, A3, prognóstico muito favorável, colocação do gel, e aqui nós temos, ó, BL4, o resultado final, olha aí. Olha, então, observe que quando nós teremos, sempre é importante, na primeira consulta, que quando vai entregar para o paciente a moldeira, fazer uma profiláxia, muito importante, com pedra-pomes, A2, olha, os caninos A3,5, gel clareador, peróxido de carbamida, olha, o resultado, olha o caso como era, o caso como ficou. Então, funciona muito bem. Então, em média, clareamento caseiro, 3 semanas, se for solamente caseiro. Peróxido de carbamida, 10, 12%, 3 horas, 4 horas por dia. Peróxido de carbamida, 16, 22%, 2 horas por dia. Peróxido de hidrogênio, 1 a 2 horas por dia, ok? Esse é o resultado. Bom, em la consulta, basicamente eu só trabalho com peróxido de hidrogênio, em la consulta. Posso trabalhar com peróxido de carbamida? Posso, mas é um resultado mais lento. Eu trabalho com peróxido de hidrogênio. Então aqui nós temos uma situação onde o resultado bastante interessante. Uma primeira pergunta, que depois eu vou fazer uma discussão com os tetas. Qual é a ação da luz no branqueamento dental? 0. Eu vou mostrar depois uma sequência para os tetas de trabalhos de pesquisa que mostra que, independente de você usar qualquer fonte de luz, o branqueamento vai acontecer com o peróxido. Nós tivemos há uns 10, 15 anos atrás uma febre de aparelho à luz para clareamento no Brasil. Os pacientes chegavam na consulta, eu quero clareamento a laser. E às vezes era um LED, certo? E foi provado cientificamente, vou mostrar depois na segunda parte, que luz não tem ação no branqueamento dental. O que vai promover o branqueamento é a ação do peróxido, certo? Mas vamos chegar lá, tá? Bueno, olha, passo a passo. Aqui usando o produto também da DSP de mistura, cambiando 3 sessões, 3 aplicações em 3 sessões a cada. Cor inicial, a 13,5, feito a proteção da barreira, né? Importante essa proteção. E aí, misturando o espessante com o peróxido de hidrogênio, uma gota de espessante para 3. Se você vai fazer só uma arcada, pode usar 9 gotas de peróxido e 3 gotas de espessante. Se você vai usar superior e inferior, 18 a 20 gotas por 6 a 7 de espessante, certo? Uma mescla homogênea, aplicação. Esse produto, a cada 15 minutos, você tem que remover e reaplicar. Cada sessão, 3 vezes. E repete, em média, 3 sessões. Ok? Então, esse produto, com essa
A apresentação ele age durante 15 minutos. Você remove, substitui 3 vezes por sessão. Em média, 3 sessões, ok? Olha aqui. O efeito do gel. B2, após uma semana, o resultado, e após 15 dias. Então, observem o resultado de 2 aplicações, né? Inicial, 3 aplicações, perdão. Inicial, 7 dias e 15 dias. Olha aí, saiu do A3,5 para o B2. Aqui nós temos já um produto que você não necessita você cambiar. Inclusive, ele tem na sua composição o cálcio, que diminui a sensibilidade. Esse produto é a minha opção número 1 para clareamento caseiro. Onde nós temos um caso A3, barreira gengival, misturando as seringas, você faz uma manipulação, mira que nós temos aí um componente, você mistura, acopla a seringa, e você manipula 10 vezes de cada lado, totalizando de 20 movimentos. E aí você aplica durante 40 a 45 minutos nos dentes. Não necessita trocar durante a aplicação. Terminado esse tempo, você vai remover, vai lavar, e nós temos aqui o resultado. Mira, olha aqui. 7 dias, 15 dias, e o caso que nós final aí. Ok? Mais um caso clínico, enfim, sempre profilaxia, cor inicial B2, aplicação de um produto que nós já vamos falar para vocês sobre sensibilidade, e aí nós temos a aplicação do produto, da mesma forma, fotoativação dessas barreiras, e aí, durante a aplicação do produto, e olha o resultado também, B1, ou seja, resultado bastante favorável. Bueno, olha, dente amarelo, então, resultado, o prognóstico sempre favorável quando nós temos dente amarelo, ok? Olha aqui, fotoativação, aplicação do produto, 40 a 45 minutos, a remoção. Temos aqui o resultado final. Bueno, aqui, está aqui, tranquilo. E aqui nós temos um caso, olha, só de consulta. A1, profiláxia, fotoativação, proteção, aplicação do produto, 45 minutos. E aqui nós temos o resultado final também. Olha, B1, mais uma sessão. E o resultado inicial, resultado final. Bom, deixa eu soltar aqui. Eu quero passar um caso misto para vocês, para discutir mitos daí. Vamos lá. Inicial. Ó, esse é um outro produto, Polar Office, da SDI, um bom produto, só um pouco mais de sensibilidade, mas é um bom produto também. Um pouco mais de sensibilidade. Sempre esses produtos, depois de 3 sessões. Olha o resultado, bastante interessante também. Olha, caso finalizado. Eu prefiro este protocolo, técnica associada. Por quê? Porque o cirurgião dentista, o custo do trabalho dele depende do tempo. E uma aplicação e lá consulta é, em média, 80 minutos, 70, 80 minutos. Então, se vamos ter um tempo muito mais grande quando fazemos só claramente em lá consulta. Então, como disse a você, uma consulta em lá consulta, uma aplicação em lá consulta, 2 semanas caseiras, e, se necessário, uma aplicação em lá consulta. É esse protocolo aqui. Mira, nós temos aqui cor inicial, profiláxia, barreira, aplicação do gel, clareador, e aí
3 aplicações na mesma consulta, né? Chegamos ao B2. E aí vai usar o clareamento a 22% caseiro durante 7 dias. Olha aí. E mais uma aplicação caseira. E veja o resultado que nós tivemos com esse resultado. Uma aplicação associada. Bom, em todos os casos, aplicação associada. Então, eu, particularmente, tenho opção pela técnica associada. Bueno, então o protocolo de branqueamento é o que todos nós outros conhecemos. De onde eu quero chegar para vocês agora? Mitos e evidências sobre branqueamento dental. Por exemplo, eu vou fazer 2 perguntas para vocês. Quando vocês está sendo num paciente um branqueamento, seja na consulta ou caseiro, vocês recomendam para o paciente dieta branca? Mira, eu vou fazer um clareamento no paciente. Vocês recomendam para ele, durante o branqueamento, não se alimentar de alimentos com corante? Não fumar? Recomendam? Não necessita. Não necessita. E pode acreditar que é verdade. Eu, John Carlos, até 3, 4 anos atrás, 5, quando ia falar sobre branqueamento, recomendava a dieta branca. Mas nós temos um grupo de pesquisador da minha universidade que pesquisa muito clinicamente clareamento. A minha universidade, não sou eu, é um casal, 2 professores. Somos entre as 3 universidades do mundo que mais fazemos pesquisas em branqueamento, inclusive clínica. Universidade de Ponta Grossa, uma universidade chinesa e uma universidade, me parece, da Arábia. Somos 3 universidades no mundo que mais fazemos pesquisa sobre branqueamento. E eu vou mostrar para vocês agora alguns mitos sobre branqueamento dental. E vou falar com muita sinceridade. Acreditem no que eu vou falar, que é verdade. Ok? Pode acreditar o que eu vou falar para vocês agora. Não é John Carlos acha, é pesquisa, é investigação e é resultado real. Primeiro ponto, vamos lá. Como que vocês orientam os seus pacientes em relação à sensibilidade? Por exemplo, o paciente dos vocês fala, doutor, doutora, quando eu fiz um branqueamento, tive muita sensibilidade. Como que vocês minimizam essa sensibilidade? Existe na teoria 3 situações. Primeiro, usar um agente desinsensibilizante, que eu já vou mostrar. Segundo, um medicamento prevenindo, um analgésico, anti-inflamatório. Outra opção, pastas, agentes clareadores com desinsensibilizantes no próprio agente. Então, aqui eu vou mostrar para vocês agora resultado de pesquisa. Primeiro, se nós usarmos aplicação do desinsensibilizante antes do clareamento, reduz a sensibilidade pós-operatória. Eu vou repetir. O agente desinsensibilizante antes do clareamento é a única forma eficaz que você vai dar maior conforto a seu paciente que tem sensibilidade com branqueamento.
Qual produto? Eu já vou mostrar o produto, tanto caseiro como na consulta. Mira, incorporar o desinsensibilizante no gel blanqueador não reduz sensibilidade. Alguém vendeu um produto mais caro para vocês, ó, esse produto, esse gel clareador tem desinsensibilizante, não reduz. Terceiro, anti-inflamatório e analgésico, antes não reduz também. Depois que tem sensibilidade, é uma outra questão. O paciente está com dor, aí é uma terapia medicamentosa. Então, fica aqui uma recomendação. Se seu paciente informa que tem sensibilidade em blanqueamento ou dentária, o que você pode usar? O nitrato de potássio, né? A 2%. 2% é aplicação no consultório. Ou 0,2% caseiro. Aqui nós temos produto da DSP e produto da FGM. Então, por exemplo, se você vai fazer uma aplicação na consulta de um clareamento num paciente que tem muita sensibilidade, 10 minutos antes da aplicação, você aplica o nitrato a 2%, ativando nos dentes. Remove, lava e vai fazer o blanqueamento. Ok? Então, eu vou fazer um blanqueamento e o meu paciente acusa sensibilidade. O que eu vou fazer? 10 minutos antes, eu vou aplicar o produto do lado de cá, 2%. Aqui tem da DSP e da FGM. Durante 10 a 15 minutos. Ativando. Não, mas ele está fazendo em casa, usando a moldeira. Ele pode comprar o 0,2%. Antes de ele aplicar na moldeirinha, ele coloca 10 minutos esse desinsensibilizante, para depois aplicar o blanqueamento. Ok? Alguma dúvida? Como minimizar o efeito da sensibilidade? A única forma é o agente desinsensibilizante antes do blanqueamento, seja na consulta ou em consultório. Certo? Bueno, aquela pergunta agora. João Carlos, eu necessito ter um aparato especial para blanqueamento? Mira, nós fizemos lá na universidade várias pesquisas, inclusive randomizadas. E só para concluir para vocês, todas as pesquisas, usando todo tipo de equipamento, chegou à conclusão: a luz não melhora a eficácia do blanqueamento. Então, pode até ser como dizem na consulta, algo assim comercial, mas cientificamente você não tem nenhuma necessidade de ter qualquer tipo de aparato além do perborato para realizar o blanqueamento dental. Outra pergunta, João Carlos, eu vi que tem peróxido de carbamida 10, 12, 16, 22%. Se eu usar um a 22%, ele é melhor do que 10%? Não. Eu, inclusive, não uso a 22%, eu uso 10 a 12%. O que eu preciso fazer? Usar 1, 2 dias a mais o 10, 12%. Inclusive, ele vai dar menos sensibilidade. Então, não é verdade. Se você usar um mais concentrado, você só vai ter um clareamento, um blanqueamento um pouco mais rápido, mas o resultado final também é o mesmo, certo? Então, o 10% tem a mesma efetividade do 22% caseiro, solamente usar 2, 3 dias a mais. Então, é um mito, não precisa utilizar de alta concentração. Uma outra pergunta. Ustedes fez um blanqueamento e necessita fazer uma restauração no dente.
você pode fazer a restauração imediatamente após o branqueamento? Olha a pergunta. Você terminou o branqueamento hoje. Precisa ser ou na classe 3 ou na classe 4, alguma restauração. Necessita esperar algum tempo após a conclusão do branqueamento para ser a restauração? O que acham? Sim ou não? Eu vou perguntar. Sim ou não? Sim. O ideal, 14 dias. No mínimo, 7 dias. Para que seja liberado todo o oxigênio que foi liberado pelo peróxido. E para dar estabilização de color. Então, terminou um branqueamento. O ideal, aguardar 14 dias para ser as restaurações. No mínimo, 7 dias, ok? Se possível, 14 dias. Daqui. Dieta branca, aquilo que eu falei. Até 4 ou 5 anos atrás, eu recomendava para meus pacientes, durante o branqueamento, não comer comida com pigmento, alimento com pigmento, suco de laranja, Coca-Cola, qualquer produto que tenha pigmentação. E fizemos uma universidade da China e a nossa Universidade do Brasil, fizemos vários trabalhos. Por exemplo, um trabalho padrão. Selecionamos 60 pacientes, ok? 60 pacientes para fazer um clareamento durante 28 dias. Esse eu não fui o autor do trabalho, mas acompanhei, que foi feito na minha universidade. Um dos trabalhos. Foram vários, mas vou fazer um para vocês entenderem. 60 pacientes, branqueamento. Tudo dente A2, A3, clareamento caseiro. 28 dias. 30 pacientes, durante os 28 dias, tomaram 3 xícaras de café. 3 xícaras de café. E 30 pacientes, só água, não tomaram café. No final, não houve diferença. Fizemos mais um grupo ingerindo Coca-Cola. Outro não ingerindo Coca-Cola. A única coisa que quem ingeriu Coca-Cola, pela acidez, teve mais sensibilidade. Ou seja, doutor, eu não consigo não beber Coca-Cola. Tudo bem, você vai ter mais sensibilidade. Porém, não é necessário dieta branca. Ou seja, você pode tranquilamente, durante o tratamento, o paciente não necessita ter o quê? Uma dieta especial. Solamente que se ele ingerir Coca-Cola, suco de laranja, ele vai ter mais sensibilidade em função da acidez. Mas não vai interferir no branqueamento dental. João Carlos, e vinho? Posso beber vinho tinta? Pode beber vinho tinto. Não vai interferir. Claro, ele pode até necessitar uma profiláxia, com mais intensidade, mas não interfere no branqueamento. Outro fator que se discute muito, o fumante. Doutor, doutora, eu não consigo parar de fumar, mas quero fazer branqueamento. Tudo bem, solamente que você, a cada 60, 90 dias, vai ter que fazer uma profiláxia na consulta, que vai ter manchamento externo, mas não terá influência no branqueamento. Então, da mesma forma, o fumante também pode fazer o branqueamento. Então, para resumir, mira, luz é mito. Não tem, João Carlos, mas existe um aparelho especial. Não funciona. É comércio, desculpe.
Isso é pesquisa, não é minha opinião. Não usem produto peróxido e vocês vão ter o resultado. Café, vinho. Meu paciente pode continuar ingerindo durante o branqueamento? Pode. Não vai ter influência no branqueamento. O que pode ser uma profilaxia com menor espaço de tempo para a limpeza, mas o branqueamento não será alterado. Eu necessito usar um peróxido com maior concentração? Não. Pode usar 10, 12%. Solamente aumente 2, 3 dias no tempo de aplicação. O fumante pode fazer branqueamento, porém, ele tem que estar ciente que ele necessita vir com menos espaço de tempo na consulta para fazer uma boa profilaxia. E, para concluir, após o branqueamento dental, eu necessito pelo menos, em média, 14 dias para poder fazer uma restauração adesiva com total segurança. Tudo bem? Ok? Bueno, desculpe a rapidez, mas estou à disposição dos textos. Muito obrigado.